Olá, paz do Senhor, espero que estejam bem. Seja bem-vindo a mais um dia do nosso desafio de 184 dias, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje vamos ler Salmos de número 66 até o 85. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, querido Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, lendo a sua palavra. Espírito Santo, que o Senhor dê discernimento e entendimento da sua palavra, e que sua palavra caia em solo fértil, que sejamos esse solo fértil, e que essa palavra enraize, cresça e gere frutos, e desses frutos mais frutos. Amém? Vamos lá então. Salmo de número 66 vai dizer o seguinte: Louvor e gratidão a Deus. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria, cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele os louvores gloriosos. Digam isso a Deus: como são espantosas as coisas que fazes, o teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti, todos cantam hino à tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito, vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mandou o mar em terra seca. Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que ele fez. Pelo seu poder ele governa para sempre. E os seus olhos vigiam as nações, que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hino de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas às nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar. Oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que eles têm feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Salmo de número 67, agradecimento pela colheita. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Eles nos têm abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Deus dá a vitória. Salmos de número 68. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espanta como fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria, cantam hinos. Cantem um louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Prepare o caminho daqueles que vêm montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegre-se na sua presença. Deus vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Eles dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros, para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar, com a sua bondade cuidaste dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram essa notícia. Os reis e os exércitos estão fugindo.
Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata com asas brilhantes com ouro puro. Porque é que no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral das ovelhas, quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão. Como é alta a serra de Bazã, a serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte, que Deus escolheu para nele morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre. Com seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. Louvado seja o Senhor que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que temam e permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse: Eu trarei os inimigos de vocês de volta ao monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, para que vocês se banhem no sangue deles, e os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a tua marcha da vitória, desfile de Deus, o meu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás, no meio estão as moças tocando tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo, louvem a Deus, o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos, depois vem os líderes de Judá com o seu grupo, e em seguida os líderes de Zebulon e de Naphtali. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito. Aquela fera dos canaviais, ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com seus bezerros, até que elas se curvem e eu te ofereço a sua prata. Espalhe aos povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes, com as mãos levantadas, orarão a ti, ó Deus. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações. Cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anuncie o poder de Deus, a majestade dele está sobre o povo de Israel, e a sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder ao teu povo. Louvem a Deus. Oração de um homem perseguido. Salmo de número 69. Ó Deus, salva-me porque estou na água até o pescoço. Estou atolado no lamaçal muito profundo. Não tenho onde eu apoiar os pés. Entrei em águas profundas e a correnteza quase me afoga. Estou rouco de tanto gritar por socorro e a minha garganta está ardendo. Os meus olhos estão cansados esperando que tu, meu Deus, venhas me socorrer. Aqueles que sem motivo me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos contam mentiras a respeito de mim. Eles são fortes e querem me matar. Eles me forçam a devolver o que não roubei. Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus. Tu sabes como tenho sido tolo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não deixes que aqueles que confiam em ti passem vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permita que eu traga desgraça para aqueles que te adoram, pois é por causa do meu amor por ti que tenho suportado muitos insultos e tenho passado vergonha. Sou como um estranho para os meus irmãos, sou como um desconhecido para a minha família. O meu amor pelo teu templo, queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Eu faço jejum e me humilho, e no entanto eles me insultam. Eu me visto de luto e eles riem de mim. Falam de mim nas praças e os bêbados fazem versos a meu respeito. Porém eu, ó Senhor Deus, faço a minha oração a ti. Ó Deus, responde-me quando achares por bem, pois me ama muito. Salva-me como prometeste. Não me deixes afundar na lama. Livra-me dos meus inimigos e das águas profundas da morte. Não deixes que as ondas me cubram. Não permita que eu afogue em águas profundas, nem que seja engolido pela sepultura. Ó Deus, tu és bom e amoroso. Responde-me e vem me ajudar, pois é grande a tua compaixão.
Não te esconda do teu servo. Responde-me agora, pois estou muito aflito. Vem e salva-me, livra-me dos meus inimigos. Tu vês todos os meus inimigos, tu sabes como eles me insultam. Reconheces a vergonha e as humilhações que tenho sofrido. Os insultos partiram o meu coração. Os insultos partiram o meu coração e estou desesperado. Esperei que alguém tivesse pena de mim, mas ninguém teve. Esperei que alguém viesse me consolar, porém ninguém apareceu. Quando estava com fome, eles me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Que os seus banquetes sejam a desgraça deles, e que as suas festas religiosas causem a sua queda. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos, faze com que percam completamente as forças. Descarrega sobre eles a tua ira, e que o fogo do teu furor os alcance. Que os seus acampamentos fiquem desertos, e que ninguém fique vivo nas tuas barracas. Eles perseguem aqueles que castigaste e zomba dos sofrimentos daqueles que feriste. Toma nota de todos os pecados deles, não os deixes tomar parte da tua salvação. Que o nome deles seja riscado do teu livro da vida, e que não seja colocado na lista dos que te obedecem. Eu estou sofrendo, desesperado, ó Deus. Levanta-me e salva-me. Louvarei a Deus com uma canção, anunciarei com gratidão a sua grandeza. Isso será mais agradável a Deus, o Senhor, do que oferecer em sacrifício um touro crescido. Quando os que são perseguidos virem isso, ficarão contentes e que adorem a Deus. E os que adoram a Deus ficarão animados, pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. Louvem a Deus, ó Senhor, a terra, os mares e todas as criaturas que estão nelas. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo as cidades de Judá. O teu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Os descendentes dos servos de Deus herdarão esta terra, e aqueles que o amam viverão ali. Salmos de número 70, oração pedindo ajuda. Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, ó Senhor Deus, que seja completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar, que fuja envergonhado aqueles que se alegram com as minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim, que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado, vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador, não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. Oração de um velho, Salmo 71. Ó Senhor Deus, Tu és a minha esperança, nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo, ouve-me e salva-me. Ó Deus, se é a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho. Não me abandones agora que sou fraco. Os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem, Deus o abandonou. Vou persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel. O dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do Teu poder, ó Senhor meu Deus. Anunciarei a Tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho, os meus cabelos ficaram brancos, só não me abandones, ó Deus. Fique comigo enquanto anuncio o Teu poder e a Tua força, e a este povo e aos seus descendentes. A Tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a Ti.
Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me dará forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que te louvarei com harpa. Ah, meu Deus, eu te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a ti. Ó Santo Deus de Israel, cantarei de alegria. Quando tocar hinos a ti, cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. O dia inteiro falarei da tua justiça, pois os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Salmo 72, oração em favor do rei. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça para que governe o teu povo com honestidade. E trate com justiça os explorados, que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por gerações sem fim. Que o rei seja como chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O teu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra, os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. A todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados. E salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei! Que ele receba ouro da Arábia, que todos os dias sejam feitas orações em favor dele, e que Deus sempre o abençoe. Que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzem tanto quanto os montes Líbanos, que as cidades ficam cheias de gente como o capim cobre os campos, que o nome do rei nunca seja esquecido e que a sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louve o Senhor, o Deus de Israel, pois é ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louve para sempre o seu nome glorioso, e que a sua glória enche o mundo inteiro. Amém e amém. Aqui termina as orações de Davi, filho de Jessé. Salmos de número 73, a justiça de Deus. Salmo de Asaf. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro. E todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim terrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho, que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os que têm conselhos, e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra?
Ainda que a minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força, e Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e te destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Salmo 74. Ó Deus, lembra do teu povo. Poesia de Asaf. Ó Deus, por que nos abandonaste para sempre? Por que estás do lado? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo que há tanto tempo escolheste para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente. Lembra do monte Sião onde moraste. Vem e anda sobre essas ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo que estava no templo. No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria, e ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores, cortando árvores com os seus machados. Com os seus machados e marretas destruíram todos os efeitos de madeira. Arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente, queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos, não há mais profetas, e ninguém sabe quanto tempo isso irá durar. Ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Deus, tens sido nosso rei desde o princípio, e nos salvaste muitas vezes. Com o teu grande poder, dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secaste grandes rios, e criaste o dia e a noite. Puseste o sol, a lua e as estrelas nos teus lugares. Marcaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Lembra-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que a gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueça os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Deus, o juiz justo. Salmo de número 75. Nós te damos graças, ó Deus. Nós damos graças, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo os maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos, que não parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que os outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia de vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho, e todos os maus o bebem, bebe até a última gota. Porém eu sempre falarei a respeito de Deus de Jacó. Ele cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Salmo de número 76, o Deus vencedor. Deus é bem conhecido em Judá. O seu nome é famoso em Israel. A sua casa está em Jerusalém. Ele mora no Monte Sião. Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus, e como foste grandioso quando voltaste das montanhas onde derrotaste teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estavam dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado?
Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta. E quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor nosso Deus o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos, ele enche de medo os reis da terra. Salmos de número 77. Consolo nas horas de tristeza. Eu grito bem alto para Deus, grito, e ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor durante a noite, levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço essas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuvas. Houve trovoadas nas alturas e os relâmpagos riscaram o céu. Em todas as direções, o estrondo dos teus trovões se espalhou por toda a parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro, e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste o caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmo de número 78. Deus e seu povo. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinasse essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem a seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão para sempre os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram da terra no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra de Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas por meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia ele os guiava como uma nuvem, de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito puseram Deus à prova pedindo comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra ele aumentou, porque não confiaram nele.
e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes e os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que aconteceu de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele, eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras, tudo o que diziam ou era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia de seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados muitas vezes com a sua ira e não se deixou levar pelo teu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia que eles tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para as atormentarem rãs que estragaram seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedra destruiu as suas videiras e com geadas suas figueiras. O seu gado e suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios, por causa da chuva de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros de morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou como uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Eles o guiou com segurança e eles não tiveram medo. Mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos inimigos, dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros, com flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra, e as moças não tinham com quem se casar. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem, derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu seu templo parecido com a sua casa do céu, e o fez firme como a terra que está segura para sempre.
Então Deus escolheu seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Apelo à misericórdia divina. Salmos de número 79. Ó Deus, os pagãos invadiram a sua terra, profanaram seu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos seus servos, os que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçoam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irados conosco? Serás para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fique irado com as nações que não te adoram, como os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, com nosso Salvador, por causa da tua própria honra. Salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem: onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes dará por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com grande poder livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre, e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Salmo de número 80. Ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos. Tu que guias o teu rebanho, tu que estás assentado no teu trono e que fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder. Vem e salva-nos. Faze com que prosperaremos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficará irados com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperaremos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel, expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, suas raízes entraram fundo na terra, e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra, os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu seus rebanhos até o mar Mediterrâneo, até o rio Eufrates, porque derrubaste as cercas que haviam em volta dela. Agora que quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu, olha para nós, vem e salva a tua parreira, vem e salva essa parreira que tu plantaste, este ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperaremos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Salmos de número 81. Festejar e obedecer. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toque a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Esta é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei.
Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos, ó Israel. Como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adorem nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abro a boca e os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos da teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que meu povo me ouvisse, como o povo de Israel me obedecesse, e eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus inimigos. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o meu trigo e os alimentaria com mel no campo, até que ficassem satisfeitos. Deus, o juiz de todos. Salmo 82. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defenda os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem da terra estão abaladas. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo, porém morrerão. Como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará, como a de qualquer príncipe. Venha, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as ações são tuas. Salmo de número 83. Ó Deus, derrota os inimigos. Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem fiques parados, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam, aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo. Estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem, venham, vamos destruir Israel, para que o nome deste povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos teus planos, os que fazem um acordo contra ti são estes. O povo de Edom e os ismaelitas, o povo de Moabe e os agaritas, o povo de Gebal, Amon e Amaleque, da Filisteia e de Tiro. A Síria também se juntou com eles, como forte aliada dos amonitas e dos moabitas e os descendentes de Ló. Ó Deus, faze com eles como fizeste com os medianitas, como fizeste com Cícera e com Jabim, no rio Quizon. Eles foram derrotados em Endor, e os corpos deles apodreceram na terra. Faze com que os generais o que fizeste com Oreb e com Zeeb, derrota todos os seus chefes, como fizeste com Zeba e com Salmuna. Pois estes disseram, vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Ó meu Deus, espalha essa gente como pó, como a palha que o vento sopra para longe. Assim como o fogo queima a floresta, as labaredas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e faze com que sintam medo do teu furacão. Ó Senhor Deus, faze com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o teu poder, que sejam derrotados e envergonhados para sempre, que morram em completa desgraça, que saibam que somente tu és Deus, o Senhor, que tu és Altíssimo, que governa toda a terra. Salmo 84, saudades da casa de Deus. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Como todo o meu rei, canto com alegria ao Deus vivo. O Senhor Todo-Poderoso, meu rei e meu Deus. Perto dos teus altares, os pardais constroem o teu ninho. E as andorinhas fazem a sua casa, aonde cuida dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo vale de lágrimas, eles ficam cheios de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta minha oração, ó Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. O Deus abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste.
É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz, é o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo, e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Prosperidade e justiça, Salmos de número 85. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez, perdoaste todos os pecados do Teu povo, e não olhaste para as maldades. Acalma todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperaremos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o Teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a Tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o Teu povo se alegrará por causa de Ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o Teu amor e nos dás a Tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o Seu povo, para nós os que somos fiéis, para nós os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará na terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para ele. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Espero ver você amanhã. Fique com Deus e até lá.